Do nosso quadro Seu Direito. E hoje eu estou recebendo aqui ao meu lado o Dr. Guilherme Paes, que é advogado, para falar sobre o inventário. Você sabe como funciona o inventário? Talvez você não saiba como funciona, mas já ouviu falar de famílias que viveram um verdadeiro caos após a morte de um ente querido por conta dessa situação. Quando o inventário deve ser feito, quais os tipos de inventário, tudo isso a gente vai conversar hoje com o nosso convidado que está aqui ao meu lado. Bom dia, doutor Guilherme, bem-vindo ao programa Revista. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma satisfação ter você por aqui para trazer esclarecimentos para a nossa população a respeito de um assunto tão necessário que é o famoso inventário. Todo mundo conhece uma história de alguém que depois que perdeu o pai, que perdeu a mãe, teve uma confusão na família, ficou com os bens ali impedidos de serem divididos, de ser feita a partilha. E eu queria que você comentasse, doutor, para a gente, já nesse primeiro momento, o que é o inventário e quais os tipos de inventário. Bom dia a todos. O inventário ele é a consequência civil referente da morte de uma pessoa física, né? Quando as pessoas morrem, existe uma repercussão. Todo o patrimônio de bens, direitos e obrigações daquela pessoa, ele cria uma massa que a gente chama de espólio. Esse espólio ele é transmitido para os seus herdeiros. Então, após o falecimento, vão existir diversas obrigações que vão surgir para os herdeiros, sejam obrigações tributárias, de pagar tributos, de pagar impostos, de cuidar daqueles bens. E as pessoas sempre pensam no inventário como uma transmissão só de bens, né? Só de coisas boas. Mas o inventário também é transmissão de obrigações, então, de dívidas. Quer dizer que dívidas também podem ser transferidas para os herdeiros? Podem. As dívidas podem ser transferidas até o limite do seu quinhão. Eu vou te dar aqui um exemplo. Vamos supor que uma pessoa faleceu e deixou R$1 milhão para os herdeiros. Que, enfim, apesar do dissabor que a pessoa viveu, mas a pessoa vai receber aquele patrimônio. E aquela pessoa que faleceu deixou 2 milhões em dívidas. Então, o que os herdeiros vão receber, esse 1 milhão de patrimônio, 2 milhões de dívidas. E eles só vão responder até aquele 1 milhão. Em geral, o espólio, na verdade, o que a lei diz que o espólio vai responder pela dívida também. Não é o herdeiro que vai tirar do próprio bolso. É porque eu tomei um susto, viu? Não. Eu tomei um susto que eu já pensei que eu ia ter que pagar a dívida do povo, mas se bem que na minha família a única coisa que ficou de uns para os outros foi a pressão alta, a diabetes, é a única herança que vai ficando. Mas é importante a gente saber esses detalhes. Então, se você tem aí um patrimônio e chega a falecer e você tem dívidas, esse patrimônio já não vai para os herdeiros, vai para as dívidas. Na verdade, ele não é que ele vai para as dívidas, os credores eles podem buscar o espólio para requerer o ressarcimento daquelas dívidas, a cobrança daquelas dívidas. E a responsabilidade jurídica dos herdeiros vai até o limite do seu quinhão. Ou seja, 1 milhão ficou 1 milhão de dívida, ficou 1 milhão de patrimônio, seja em dinheiro, seja em imóveis, enfim, patrimônio. Em direitos, aquele patrimônio vai responder pelas dívidas até aquele limite. Então, por isso que a gente sempre fala sobre um planejamento. Claro, ninguém planeja morrer, mas para aquelas pessoas que já viveram já um bom tempo, para ter uma vida um pouco mais longa, então é importante ela já pensar na sucessão, porque nada pior do que uma pessoa falecer e deixar problema para os herdeiros, que é o que a gente vê em muitos casos, é que às vezes a família recebe muito patrimônio, mas também herda também muitos problemas a serem resolvidos. Teve uma situação, doutor, de uma amiga que no período da Covid, ela perdeu o esposo, infelizmente, de uma maneira muito triste no período da Covid, e ela ficou impedida, por exemplo, de pegar o dinheiro que ele tinha no banco, porque tinha que fazer esse bendito desse inventário. Sim. Em casos como esse, por exemplo, a verdade é que quem está vivo pode morrer. Pode morrer. A qualquer momento, independente da idade, você leva uma topada, bate a cabeça e pode morrer. Por exemplo, eu sou casada. De repente, o companheiro vem ali e falece. Esse dinheiro que ele tem no banco, eu posso tirar se eu tenho a senha e o cartão? O que é que pode ser feito? Via de regra, não. O Banco Central ele informa para os bancos, as agências bancárias, o falecimento das pessoas. Após a informação desse falecimento, a conta ela é bloqueada. Automaticamente. É rápido assim? Bloqueada. É rápido. Hoje antigamente isso demorava mais, mas hoje é mais dinâmico. Isso acontece com mais agilidade.
E mesmo que, que essa conta não esteja bloqueada, não pode sacar esse dinheiro. Por quê? Porque, como eu falei, a partir do falecimento, todos os bens, direitos e obrigações, eles viram uma massa que a gente chama de espólio. E aí foi o que eu falei sobre as obrigações. Os herdeiros, eles precisam emitir o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte ou Doação. Com o falecimento, esse ITCMD aqui no estado do Piauí hoje é 4% e incide sobre o valor do patrimônio. No caso de R$1 milhão, a pessoa teria que pagar ali para poder ter direito àquele patrimônio, para poder fazer a divisão, o rateio, considerando a inexistência de dívidas, ela precisaria pagar ainda R$40 mil para poder receber aquele dinheiro, aqueles R$1 milhão. Via de regra, o próprio espólio é quem garante o pagamento desse tributo. Mas, às vezes, o herdeiro adianta o pagamento, porque existe um prazo legal de 60 dias do falecimento para o recolhimento desse tributo. E aí, a pessoa pode requerer. Aí tem as modalidades, né? De inventário. Então, conta aí pra gente quais são essas modalidades de inventário e quem pode solicitar o inventário, quem pode requerer. Isso. O inventário, ele pode ser requerido pelos herdeiros, certo? Via de regra, são os herdeiros que fazem esse requerimento. E ele pode acontecer em diversas modalidades. Nós temos tanto inventário judicial como inventário extrajudicial. Hoje o CNJ está incentivando cada vez mais os inventários extrajudiciais, porque eles são mais simples, mais céleres, e eles garantem uma maior satisfação daquela transmissão. E muitas vezes, por exemplo, que a gente tem aquela concepção errada, equivocada, que o inventário pode demorar anos. Muitas vezes demora 1, 2 meses, termina um processo de inventário, na modalidade extrajudicial. Na modalidade judicial, nós temos o inventário litigioso, onde os herdeiros não têm uma concordância sobre como vai ser feita aquela transmissão, como nós também temos o inventário na modalidade de arrolamento, que é quando os herdeiros eles têm uma comunhão de interesses, eles têm acordo, e aí esse acordo ele é apresentado para o juízo analisa o acordo para saber se ele está correto, enfim, tem que juntar toda a documentação, verifica-se se os tributos estão todos pagos, se está tudo quitado, tudo certinho, o juiz homologa e aí faz a transmissão para os herdeiros. O que eu queria ressaltar que eu sempre falo para os meus clientes, inventário não é uma receita de bolo. Apesar de existirem aí, vamos supor, 3 grandes formas de fazer o inventário, não é receita de bolo porque a gente tem que olhar para dentro do inventário, tem que olhar para dentro do patrimônio, para dentro do espólio. Porque, por exemplo, que é um outro grande mito, vale a pena comprar um imóvel que está sendo inventariado? Uma boa pergunta. Eu digo sempre que sim, vale a pena, mas depende muito de como as coisas estão funcionando. Como assim? Se o imóvel, a primeira coisa a gente tem que olhar se ele está regularizado, se ele é regular. A segunda coisa, se existe litígio. Que aí é outra questão. Outra questão. Terceira coisa, as dívidas que o espólio tem. Quarta situação, se existe comunhão de interesse dos herdeiros em vender aquele imóvel. Se a gente ultrapassa essas 4 situações, é bem simples fazer essa venda. Claro, você tem que criar mecanismos jurídicos, de contratos, se tiver um inventário, pedir um alvará, enfim, existe uma série de situações que precisam ser instrumentalizadas, mas isso traz segurança para essa venda e, além disso, isso também traz um bom negócio para quem está comprando, porque geralmente o imóvel que está sendo inventariado ele é mais barato. Olha só, importantíssima essa nossa conversa. Doutor, ainda dentro desse assunto, vamos supor, eu tenho meu apartamento financiado pelo um banco e tenho 2 filhas. Eu sempre me preocupei com a morte. Eu acho a morte uma coisa muito perto e eu acho uma presunção muito grande a gente não acreditar que pode morrer. Sim. Então eu sempre me preocupei com a morte. Até porque sou mãe, tenho 2 filhas e a minha pergunta é, no caso, o que eu posso fazer para que eu tenha um apartamento, eu tenho contas bancárias, para que as minhas filhas, no caso da minha partida, que é a realidade de muitas mulheres que estão aí do outro lado, resolva isso de maneira muito prática e de repente não tenham que esperar tanto tempo para acessar esse dinheiro que é delas. Pronto. Nós temos diversas formas de fazer esse planejamento. Uma delas que algumas pessoas fazem é fazer a transmissão em vida do patrimônio, certo? Por exemplo, pega todo o patrimônio que é imobilizado, que são
os imóveis, o carro, enfim, e faz a transmissão em vida. E aí recolhe também o mesmo ITCMD, que é o imposto de transmissão por morte ou doação. Paga o ITCMD, mas faz a transmissão, não precisa de grandes mecanismos jurídicos para fazer essa doação. E como tem 2 filhos, por exemplo, um apartamento, transmite para as 2, cada um fica com 50% do apartamento e garantiria ali uma eventual sucessão. Não seria necessário para aquele imóvel fazer inventário. Conta bancária. É improvável que as pessoas possam fazer uma transmissão do dinheiro em conta. Só em caso, por exemplo, de um doente terminal, que já sabe que vai falecer e faz a transmissão. Mas, via de regra, o que pode ser feito, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais criativa, é fazer uma previdência privada, deixar o dinheiro lá na previdência privada e já estabelecer quem são os herdeiros que vão receber. Isso vai trazer um pouco mais de dinamismo nesse processo de sucessão. Mas o dinheiro ele é o mais difícil de fazer esse planejamento. Via de regra, os bens imóveis, eles são mais simples de fazer essa sucessão ou incorporar esses bens imóveis às empresas que pertencem à família, que em geral os herdeiros também são sócios. Isso aí é feita a transmissão natural dentro dessa estrutura empresarial, que aí no caso do inventário, a gente não vai inventariar o dinheiro, o bem imóvel, a gente vai inventariar as cotas societárias, a avaliação da empresa. Mas ainda assim tem os impostos. Ainda assim tem imposto, só que assim, simplifica muito o processo, porque o grande gargalo no inventário, às vezes, não é fazer o inventário, é fazer a transmissão dos bens. Entendi. Porque, por exemplo, eu já fiz inventário com mais de 10 imóveis. Depois que termina o processo de inventário, a gente precisa fazer a transmissão desses imóveis para os herdeiros. Então, imagina fazer várias transmissões para vários herdeiros. É um processo complexo, custoso e também um pouco demorado. Então, o planejamento ele traz resultado. Doutor Guilherme, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, essa conversa tão agradável e necessária. E volte aqui mais vezes para esclarecer mais assuntos para a gente. Estamos às ordens. Esse foi o nosso quadro Seu Direito. E agora a nossa querida